Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Tu usa a tua intuição e tu confia nela? Tu confia nas primeiras impressões que tu tem das pessoas? Quando tu decide as coisas que tu decide na tua vida, tu entende os processos que estão dentro da tua cabeça por trás dessas decisões e tu confia ou tu acha que tem controle sobre eles? Hoje eu quero falar de um livro, que é esse livro aqui, Pense Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman, ele é um cara que dispensa algumas apresentações. Ele é um economista, ele é israelense e ele tem vastos trabalhos na área da economia comportamental. Ele recebeu um prêmio Nobel em 2002 e o trabalho dele tem influenciado as áreas, não só a economia, mas as áreas como a psicologia, como o marketing, como N outras áreas que estudam como que as pessoas decidem quando elas decidem. Ele tem um livro bastante extenso, ele é o trabalho da vida dele, e ele vai demonstrando a partir de experiências como que os processos de decisão se dão dentro da cabeça das pessoas. E como que dá para burlar ou manipular esses sistemas a favor de alguém que queira induzir uma decisão. O Daniel Kahneman, em parceria com Amos Tversky, eles escreveram esse livro, eles fizeram vários estudos e eles vão além só do que a gente chama de preconceito cognitivo ou erro de decisão. Eles iniciaram esse tipo de estudos em 1969 e ali eles fazem vários experimentos. Isso tudo começou em Israel. E eles mostram como é que são os mecanismos de decisão e o tipo de manipulação ou de influência que esses mecanismos podem sofrer nos processos que a gente tem no dia a dia. E eles demonstram essa preocupação e nos colocam já de cara esse tipo de indagação. A primeira pergunta que o livro nos dá é: as pessoas são intuitivamente boas estatísticas? E aí ele vai gerando situações fictícias, personagens fictícios e vai colocando perguntas para mostrar as fragilidades que a gente tem na hora de analisar alguma situação, na hora de tomar alguma decisão. Então assim, imagina a seguinte situação. Imagina um homem que tu desconhece, mas ele é muito tímido, ele é retraído, ele fica na dele, mas ele é muito prestativo. Ao que tu precisar, ele está ao teu dispor. Ele é atento aos detalhes, ele é razoavelmente organizado e ele é muito ativo no que ele faz. Tu acha que esse sujeito seria um fazendeiro ou tu acha que esse sujeito seria um bibliotecário? O que tu acha? Qual é a tua ideia? Intuitivamente. A maioria das pessoas usa o preconceito, o estereótipo do bibliotecário, mas estatisticamente a gente tem muito mais fazendeiros comparado com bibliotecários no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, para cada bibliotecário tem 20 fazendeiros. Então, assim, com esse experimento, que é um experimento super simples, ele mostra que as pessoas usam uma coisa chamada heurística para tomar as decisões e não o fato real, não a estatística real, não o dado. E isso provoca erros, vieses cognitivos que induzem ao erro. E esses são super previsíveis. Quer dizer que eu consigo, baseado se eu souber como que tu processa esse tipo de ideia, eu consigo provocar erros num caminho que eu consigo trilhar, que eu consigo ter uma ideia de para onde vai. Então, eu selecionei 3 tópicos que eu achei fundamentais do livro dele para trazer para vocês. Um deles a gente usa muito na PNL, que é a questão dos 2 sistemas. O Kahneman estabeleceu que a gente tem 2 sistemas dentro da cabeça da gente. Eu vou usar uma experiência que ele mesmo usa. Imagina assim, ó, 1 mais 2. Quanto é que é? Ok, e agora 74 vezes 192. Então, assim, a primeira conta deve ter sido muito simples. Ela recruta um sistema mental que a gente tem, que o Kahneman chama de sistema 1, que é um sistema que não exige muito esforço, gasta pouca energia e ele é muito intuitivo. Ele baseado em experiências anteriores, ele tenta prever o que vai acontecer e não faz muito esforço. É como tu andar de bicicleta ou dirigir numa rua vazia, é como tu ouvir uma música, sabe? São coisas que não exigem um esforço mental muito intenso. A segunda conta, essa sim, essa deve ter exigido bastante esforço mental. O Kahneman chama essa parte que vai processar a conta 2 de sistema 2.
né? Aí já é um sistema mais elaborado, já usa fatos, ele confere a resposta, ele faz uma série de cruzamentos sobre o que está sendo estabelecido ali. O sistema 2 opera em situações mais difíceis, em cenários onde a gente exige atenção e exige uma resposta precisa, né? E esses dois sistemas eles acabam coexistindo dentro da gente, às vezes de forma conflituosa, e às vezes um sacaneando o outro, né? Tu já deve ter tido coisas que tu respondeu rapidamente, ops, não era, era coisa. Mas foi o sistema 1 respondeu, não deu tempo do sistema 2 checar. Quando alguém vai fazer uma checagem, não era bem aquilo que parecia ser. Parecia, mas não era. E aí, esse tipo de coisa é comum e acontece na população em geral. Em outras palavras, o sistema 1 ele é baseado em heurísticas e o sistema 2 é baseado em cálculo e estatística. E essa é a diferença. Enquanto um é muito intuitivo e opera gastando pouca energia, que o nosso cérebro é desenhado para gastar pouca energia, o outro consome energia bastante, em abundância, para entregar a resposta que a gente está buscando. E já que a gente falou em heurística, vamos definir. Heurística é uma palavra do grego que quer dizer eu encontro ou eu acho. E é basicamente a mesma raiz que originou aquela expressão eureka. Ela é um processo automático e, portanto, inconsciente, onde a gente tenta buscar nas nossas experiências passadas algo que seja parecido com o que a gente está enfrentando nesse momento, para tentar resolver de forma rápida e sem esforço a situação que se apresenta. Como ele é um sistema automático que visa justamente acelerar o processo de decisão, ele é muito difícil de ser controlado e é muito difícil de ser monitorado. Mesmo alguém que é um profissional experiente que lida com isso tem dificuldade em monitorar esse tipo de processo heurístico. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês desse livro é uma coisa chamada efeito Halo. O efeito Halo é assim, ó. Imagina que a gente está num ginásio, numa quadra de algum esporte, e aí eu te mostro um cartaz que tu tem que preencher, completar uma palavra. E a palavra é assim, ó, B-O-L, e a última letra tu preenche. A probabilidade, a imensa probabilidade é que tu já tenha completado com a palavra bola. Ok, agora vamos lá, eu vou te levar numa cozinha, com toda a indumentária que uma cozinha tem, com todos os equipamentos que uma cozinha tem, com comida, com tudo. E aí eu te mostro o mesmo cartaz, B-O-L, e a última letra tu preenche. A probabilidade é que tu já tenha preenchido com bolo. A palavra que tu escolhe nesse contexto é bolo. E esse é o efeito Halo. É o contexto onde tu está apresentando algo interfere na tua tomada de decisão intuitiva sobre aquele algo. O contexto faz parte da experiência, ele não é dissociado da experiência. Então quando a gente avalia algo e vai determinar algo, o contexto vai influenciar, e dependendo do contexto que eu te colocar, isso gera uma influência positiva ou negativa, ou intensifica ou atenua algo que está acontecendo já dentro de ti. Então, por exemplo, se tu está prestes a fazer uma viagem, a fazer um turismo, férias, enfim, e aí eu começo a te exibir vídeos de acidente de carro, ou de acidente de avião, de acidente, seja lá o que for, ou sabe, de coisas assim, a probabilidade é que tu tenha uma condução mais precavida, mais temerária nessa viagem. Muito mais do que se eu te mostrasse só o objetivo. E aí vem uma coisa, quando as coisas são fáceis de ler, ou fáceis de entender, ou fáceis de enxergar, elas se tornam mais confiáveis. Esse é uma coisa interessante, por quê? Porque eles geram um efeito de familiaridade dentro do indivíduo. E esse é uma das consequências do efeito Halo. A gente teve a tragédia do nazismo no mundo e o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, ele dizia que a mentira repetida muitas vezes se torna verdade. E isso é um fato. Quando tu repete muitas vezes algo que não necessariamente é verdade, por familiaridade as pessoas tendem a aceitar. Elas consideram que, ok, eu não chequei, mas tá tanto por aí que deve ser. As notícias de WhatsApp que chego, e não necessariamente são verdade. Mas a gente acaba aceitando, porque, eu tô me disparando ali, deve ser, E, de novo, mesmo, às vezes, pessoas que a gente sabe que são cuidadosas com a informação, que são cuidadosas com o que compartilha, acabam escapando e passando algo que não é. E aí a gente tem que estar de olho atento para esse tipo de coisa.
né? Outra coisa que é muito influenciada pelo efeito halo é a primeira impressão. Né? Então, dependendo do jeito que a pessoa se coloca para ter o primeiro contato contigo, ela gera uma impressão tua, inconsciente. E tu, intuitivamente, tende a achar pontos positivos ou negativos na pessoa de acordo com o que tu teve de contato na primeira impressão. E não necessariamente ela não tem pontos positivos ou não tem pontos negativos, mas há uma centrípeta que tenta levar a gente para fazer isso. Isso é consequência do efeito halo também. Ou quando tu tá numa reunião que tem uma votação ou que tem uma discussão, as primeiras pessoas a expressar a opinião, elas tendem a influenciar o resto do grupo. Dependendo de como elas se colocam, a influência delas pode ser bem grande. Por isso que muitas vezes a gente vê quando tem uma decisão, os interessados ou quem tem o poder de veto, enfim, eles acabam ficando por último. Eles são os últimos a serem ouvidos, para não influenciar a opinião dos outros, justamente para isso. Bom, o terceiro ponto que é importante se notar no trabalho desse livro aqui é o viés de ancoragem. No geral, as pessoas são bem expostas a noticiário, a jornal, a informação, e a maioria dessas informações são de violência urbana, por exemplo. Né? Agora a gente está numa época meio turbulenta, onde a gente está com uma pandemia viral, então as notícias tendem a ser disso aí. Se tu terminar isso e ir para um site de jornal, ou para um jornal físico e começar a procurar, há muitas palavras, eu duvido que tu não encontre, a maioria das palavras são de fenômenos negativos, o que nos deixa muito sensíveis para aquilo ali. Isso nos gera uma falsa ideia de que aquilo ali é absoluto. E quando, na verdade, a gente precisa verificar o quanto disso aí realmente é absoluto e quanto não é. Se a gente parar para pensar, quando tem uma catástrofe aérea, eventualmente tem, é uma semana de notícia da catástrofe aérea, ok? A gente tem que ter respeito pelos mortos e tal, ok? Mas existem mais gente com medo de andar de avião do que com medo de andar de carro. E estatisticamente, o fato é que o avião é um meio hiper mais seguro do que o carro. No Brasil, por exemplo, os nossos números do trânsito são de guerra. A guerra do Iraque mata menos do que o trânsito mata no Brasil por um ano. Mas o medo das pessoas, em maioria, é o avião, não é o carro. E essa é uma coisa, a descrença consome muito mais energia do que tu aceitar aquilo ali como fato. E o sistema 2 acaba não conseguindo verificar o que está acontecendo ali de fato. E aí aceita aquilo como verdade. E aí, inconscientemente, aí tu fica aí tu fica com medo, tu fica com ansiedade. Tem gente que tem ansiedade, tem pânico, tem angústia, tem N tipo de coisas, às vezes de sair na rua, às vezes, enfim. E na prática tu vai verificar, não é tanto assim. Tem um risco, tem que se cuidar, ok, mas ele está hiperestimado. Por quê? Porque as notícias que nos cercam são mais intensas com relação ao que realmente está acontecendo. Bom, gente, esse aqui é um vídeo muito breve para mostrar um trabalho que é super complexo, é super detalhado, é super gostoso de ler, apesar de ser uma obra grande. A obra te faz pensar, a obra te faz refletir. Ele muitas vezes, que nem eu fiz no vídeo, ele te faz perguntas e deixa tu tentar achar uma solução e depois te explica o que aconteceu ali. Então ele é divertido de entender e tu começa a entender um pouco mais como é que o mundo aí fora está processando essa questão das decisões e como que a gente está sendo influenciado. Tem coisas que depois tu olha no mundo e tu fica pensando, tipo, poxa, os caras estão me enganando o tempo todo, ou estão me induzindo o tempo todo. Não necessariamente é pro mal. Né? Então, eu espero que vocês leiam esse livro, busquem esse tipo de leitura, ela é fantástica. Eu li, foi muito prazeroso ler esse livro, apesar dele ser grande. Eu sei que algumas pessoas têm preconceito com isso, mas tu vai te tornar um ser humano melhor lendo esse livro. É uma recomendação que eu faço. E então, se tu gostou disso aqui, te inscreve no canal, me segue nas redes sociais para te receber mais informações, mais conteúdos como esse. Eu vou começar a trazer mais livros, trazer filmes também, trazer outras coisas que são relacionadas ao que a gente fala aqui. Se tu quiser que eu traga algo referente algum assunto que tu acha interessante, coloca nos comentários que eu vou buscar e, na medida do possível, contribuo aqui. Um abraço!